Você pode sentar, que a graça e paz do Senhor sejam com todos vocês nessa noite. Amém, irmãos? Coisa boa a gente estar aqui nesse mais um culto da família, e mais um culto que celebramos ao Senhor nesse lugar. E nessa noite em especial, culto em gratidão pela vida da Ari, né? Mais um ano de vida que o Senhor concede, que Deus abençoe, minha filha. Que Deus multiplique na sua vida, porque se multiplica na sua, multiplica na minha. Porque você é vida para mim. Né? Então, Deus ele tem sido bom, Deus ele tem sido fiel. E eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre direção de Deus para a nossa vida. Você diz amém? Abra sua Bíblia no Salmo 84. Essa leitura do Salmo 84, né, que fala sobre a saudade do templo. É um salmo tão conhecido do povo de Deus. É um salmo tão citado, tão falado. Eu não vou entrar no contexto histórico desse salmo, não vou falar sobre o autor, mas eu quero ler com você apenas um versículo desse salmo que vai ser a base da nossa meditação para essa noite, porque essa mensagem, a gente planejou ela para ter apenas 4 pontos para a sua vida. Apenas 4 pontos. Eu disse para as meninas hoje à tarde na secretaria, eu disse assim, eu acho que eu vou pregar só uns 20 minutos. Né? E elas começaram a rir, porque geralmente quando eu falo isso, né, eu não consigo cumprir essa promessa. Mas o Salmo 84, que fala sobre saudades do templo, é um dos salmos dos filhos de Corá. O versículo 5, eu vou me deter só no versículo 5. A primeira versão que eu vou ler diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado aquele cujo coração está no Senhor e cujos caminhos são aplanados. Aí tem uma versão que diz esse salmo da seguinte forma: como são felizes os que de ti recebem forças, que decidem percorrer os teus caminhos. Você diz amém? Como são felizes os que de ti recebem forças, que decidem percorrer os seus caminhos. Essa palavra que eu quero trazer para você, você pode dizer assim, o caminho a percorrer do nosso coração. Qual o caminho percorrer que o nosso coração está nos levando? Porque é certo, irmãos, que todos nós estamos percorrendo um caminho na jornada dessa vida. É certo que todos nós estamos percorrendo esse caminho que nos levará, no final das contas, em nome de Jesus, a Deus. Mas nós temos alvos, nós temos objetivos, nós temos sonhos, nós temos um caminho que quem sabe você traçou já na sua adolescência, já na sua juventude, ou quem sabe você traçou há alguns anos atrás e você está aí nessa jornada. Mas o nosso Deus, Ele é quem detém a palavra final sobre o caminho que nós devemos percorrer. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e nós temos que estar atentos à voz dEle para discernir esse caminho que nós precisamos percorrer. Aqueles que têm as estradas do coração já direcionadas por Deus, eles podem desfrutar de uma felicidade, de uma alegria, porque sabem exatamente qual o caminho e aquilo que Deus tem para ele. Eu estou falando sobre propósito. Quem sabe você conhece alguém que está aí nessa vida como se fosse perdido, como se fosse perdida, não sabe qual decisão tomar, não sabe que curso vai estar fazendo, não sabe o que vai ser, né, da vida dela daqui a algum tempo, no que diz respeito às escolhas. É como se tivesse perdido na jornada dessa vida. Quem sabe você nem conhece uma pessoa, quem sabe você é essa pessoa, que não está sabendo tomar as decisões certas, que não está sabendo ajustar aí o seu GPS espiritual com o GPS do nosso Deus. Porque é tão importante, irmãos, a gente saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. Saber o que é que Deus tem para a nossa vida. Saber discernir a voz dEle. Olha só, não é incomum alguma pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor, me ajude em oração para saber qual é a revelação de Deus para a minha vida, o que é que eu vou fazer para a minha vida.
Querido, deixa eu trazer algo para você. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E o nosso Deus ele é Deus de paz. Você diz amém? Existe algo gritando dentro do seu coração para você há muito tempo. Eu estava ouvindo um pastor falar sobre a vocação, sobre o vocare do latim, que brada do nosso coração. Alguma vocação que você tem, algo que você faz bem, algo que você gosta de fazer, algo que você sente que é aquilo que Deus tem para você, você apresenta, se você sentir paz, você vai. Você não vai esperar um anjo aparecer na sua frente, como apareceu a Maria, como apareceu a H, como apareceu a tantos outros para falar. Sabe por quê? Porque isso até pode acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Porque o nosso Deus, Ele deseja que você tenha intimidade com Ele, a ponto de você saber discernir o que é a voz dEle, qual é a voz dEle, e aquilo que Ele está confirmando para a sua vida. É a sua vocação, é o que Deus colocou, já está gritando no seu coração há tanto tempo. E um exemplo muito bom disso daí é assim, uma pessoa ama evangelizar na rua, uma pessoa ama evangelismo. Uma pessoa ama sair à rua e falar do amor de Jesus. Aí ela está na igreja, aí o irmão do lado não queima essa paixão no coração dele. Ele foi chamado para outra missão a vida dele. Aí essa pessoa, ela fica, a que tem o chamado para um evangelismo, por exemplo, o coração dela fica triste por duas formas, porque ela vê os perdidos lá do mundo, e ela olha para o seu irmão do lado e vê que ele não está muito na vibe dele. Aí se entristece das duas formas. Mas esse é o chamado dele, esse é o chamado dessa pessoa. Mas o da pessoa do lado não é. O da pessoa do lado, quem sabe, é ganhar muito dinheiro para investir na obra de Deus. É sustentar missionários, é sustentar obras, é abençoar. E essa pessoa, por exemplo, dá uma oferta no altar do Senhor, né, uma oferta de grande valor. E a pessoa do lado só oferta migalhas, mas ele está lá, por exemplo, levando a palavra lá fora, no evangelismo. Mas o outro é o quê? A vocação dele é gerar recursos para o reino. E ele fica entristecido porque o outro não oferta, porque o outro não é generoso, mas ele é. Você está entendendo? Cada um tem um chamado no coração, e isso arde no coração de cada um de nós. Querido, é uma bênção. É uma bênção quando nós discernimos aquilo que Deus tem para a gente e a gente caminha nessa vida. É uma bênção saber qual o caminho que Deus já preparou para nós. Porque tem uma frase que diz assim: quando eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, quando eu conheço a rota que eu tenho que trilhar, essa rota até muda, mas o destino não. Eu posso até mudar, eu tenho tanta certeza onde eu vou chegar, que eu posso até ir pelo caminho, mas no meio do caminho fazer um ajuste, eu pego outro caminho, mas eu sei que eu vou chegar lá. A grande questão é essa, querido. Você tem que apresentar a sua vida a Deus. Apresente a sua vida ao Senhor. Tenha a sua devocional para que Ele possa confirmar qual o seu destino, qual o seu propósito. E lembre, isso já arde no seu coração. Alguém está aqui para dizer amém? Isso já arde no seu coração. É esse caminho que Deus tem para a gente percorrer. Dê um norte para a sua vida hoje, baseado na palavra de Deus, baseado no seu relacionamento com Deus. Dê um norte, querido, nessa noite para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, sendo direcionados pelo Senhor Jesus. Eu posso falar para você sobre um homem que andou dessa forma. Abraão, chamado por Deus. Por que foi que Abraão chegou no seu destino final, Canaã? Primeiro, porque ele era um homem de fé. Querido, você tem que gerar fé no seu coração. A fé, ela é gerada. Não existe fé por osmose. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abraão, ele chega no destino porque primeiro ele foi um homem de fé. Ele creu que era a voz de Deus falando no seu coração, quando ele disse assim: sai aí da tua terra, no meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei. Meu irmão, a gente muitas vezes romantiza essa passagem, mas eu acredito que não foi fácil para Abraão. Tanto é que ele vai levar irmão, tanto é que ele vai levar pai na primeira jornada dele. Você vai ver que ele a princípio não se desligou, mas ele era um homem de fé, deu certo. Ele era um homem também, sabe de quê? De altares. Sabe o que é ser um homem de altar? Um homem que presta adoração a Deus. Se você deseja
né, que o Senhor clareie aí os propósitos da sua vida, clareie aí a sua chegada. Querido, tenha fé e tenha adoração no seu coração. Abraão, você pode ler em Gênesis, quantos altares Abraão levantou a Deus, quantas adorações. Toda a jornada de Abraão é cercada por altares. Chegava no lugar, levantava um altar. Tinha um marco na sua vida, levantava um altar. Isaac nasceu, um altar ao Senhor. Isaac quase era imolado como uma oferta, altar ao Senhor. Ele era um homem de adoração. Mas acima de tudo, ele era um homem convicto de que ele ouvia a voz de Deus. Você tem que ser um filho convicto ao ouvir a voz do Pai. Você tem que ser um filho convicto que conhece a voz de Deus, a voz que brada aí no seu coração. Abraão era um homem convicto de onde Deus iria levá-lo, e ele foi. Foram cerca de 800 quilômetros, desde a primeira saída dele, lá da terra dos caldeus, até o destino final. Imagine só, anos e anos caminhando onde? No deserto. Querido, caminhar no deserto não é fácil, mas até no deserto existem veredas, caminhos, até no deserto tem caminho. É interessante, né, que essas questões, quando a gente vai estudar a origem dessa palavra veredas, a gente vai ver que era o caminho que os animais, que o boi passava, mas passava tanto que marcava a terra. E se fosse um lugar que tivesse mato, o peso, a trajetória de tantos animais passando, marcava tanto a terra, ao ponto de matar o mato, a grama do caminho, que ficava as veredas, o caminho. Até no nosso deserto, Deus nos mostra o caminho que nós devemos percorrer. Quantos desertos atravessados e Deus mostrou o caminho? Quantos desertos atravessados que Deus mostra como você deve se comportar, qual decisão você deve tomar, como você deve caminhar. Sabe o que é que a gente precisa? Sabe o que é que muita gente... Sabe o que é que... Tem pessoas nessa noite que precisam de senso de orientação. Pronto, esse é o segundo ponto. Senso de orientação. Saber para onde você está indo. E nada melhor do que ser guiado. Não escute. Veja bem. Não pelos nossos desejos. Quando eu falei de vocação, uma coisa. Quando eu estou falando aqui dos nossos desejos, não estou falando disso. Estou falando de apresentar ao Senhor, e Deus já colocou algo no seu coração, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Um senso de direção que vem do céu. E se vem do céu, não tem como dar errado, irmão. Não tem. Se por acaso começa a dar errado, é porque nós começamos a misturar as coisas. Porque quando vem do céu é algo perfeito. Ser guiado nesse caminho. Irmãos, a história de Abraão vai nos contar que em determinada hora da sua história vai passar pelo Egito e ele vai negar que sua esposa, Sara, era esposa, né? Vai dizer que era família, que no final das contas era até mesmo sangue. Mas quando ele sai do Egito, Faraó vai entregar para Abraão, como um marco daquela passagem, uma serva, uma egípcia chamada Agar. Deus havia dado uma promessa que faria de Abraão uma grande nação. Sara era estéril, e se você está na igreja há algum tempo, eu acredito que você conhece essa história. E aí, Sara estéril, não podia gerar, não podia ter filhos, e ela vai entregar a sua serva Agar como concubina de Abraão, para que ele gerasse nela um filho. E a tradição da época era assim: quando a mulher estava para dar à luz, a pessoa que segurasse a criança, quando ela saísse do ventre da mulher, poderia ser considerada mãe da criança. Sabendo disso, Sarai diz assim: não, minha serva aí, você vai gerar esse filho nela. Mas era o filho da promessa? Não era.
E Gênesis 16, se você está aí com a sua Bíblia aberta, Gênesis 16, abra aí rapidinho a sua Bíblia, você vai ser rápido aí em abrir a sua Bíblia. Eu quero ler um versículo para você, mas antes eu quero te explicar esse contexto, né? H, ela é dada como um presente, é dado a vida dela como se fosse uma mercadoria que foi dada a Abraão e a Sara, quando ele sai do Egito. E aquela mulher começa a andar com Abraão e toda a sua família rumo à terra da promessa. E aí, Sara decide entregá-la para Abraão para gerar o filho. Bom, e aí Gênesis 16, o contexto é esse. Agar já concebeu, Agar já estava gerando ali uma criança no seu ventre. Ismael, que seria o filho, não havia nascido ainda, ele estava sendo gerado. E a Bíblia nos diz, nesse capítulo 16, que Sara começa a ficar com... Ela vai ter ciúmes, ela vai começar a ter inveja. E ao mesmo tempo, Agar começa a ficar com orgulho no coração. Uma mulher com inveja e outra com orgulho. Só que Sarai era a esposa. E ela fala para Abraão, e Abraão diz assim: olha, é tua serva, você que resolva, se quiser mandar embora, manda embora. E aí, aqui no capítulo 16, Agar, com o filho sendo gerado ali no seu ventre, é mandada embora. E ela vai e ela sai no deserto. E aí, olha só, no meio do deserto, é aí onde eu quero que você lê esse versículo comigo. Deus vai falar com ela para mostrar um caminho. Olha o que é que diz Gênesis, capítulo 16, versículo 8, diz assim, versículo 7, diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse a Agar, disse assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde você vem e para onde vai? Que caminho é esse que você veio e qual caminho você vai percorrer? Será que isso está certo? Aí Sara vai responder, aí Agar vai responder: eu saí da terra, né, do convívio, porque a minha patroa estava me perseguindo, estava com inveja no coração. Aí o anjo diz assim: não, volte, submeta-se a ela, o caminho que você vai percorrer não é esse. O que eu quero tirar é isso, a bondade de Deus em dizer assim: de onde vens, mas o caminho que você vai, não é esse o caminho que eu tenho para você. Volta. Quem sabe, querido, está na hora de você voltar ao caminho que Deus te falou muitos anos atrás. Quem sabe está na hora de você voltar e rever algumas decisões que você tomou, que você está vendo que não tem nada de Deus. Quem sabe está na hora de você voltar e encaixar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor e deixar esses relacionamentos destrutivos. E deixar esse relacionamento destrutivo, no singular, que você está vivendo. De onde vens e para onde vai? O caminho que você está querendo ir não é esse o caminho. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus que está avisando para você do caminho que você deve trilhar a partir dessa noite. Aleluia! O nosso Deus, Ele é um Deus que nos orienta. O nosso Deus é o Deus que deseja que eu e você, nós possamos chegar sim no nosso propósito. O caminho. Ah, pastor, mas o versículo que o senhor leu fala sobre um caminho aplanado. Aí se você voltar para o Salmo 84, no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Se o caminho foi aplanado, era porque tinha fenda. Se o caminho foi aplanado, era porque tinha buraco no caminho. É porque tinha algo muito irregular no caminho. Tinha um tempo desse que eu estava começando a gostar de corrida. Eu ainda gosto muito, só que eu vacilei no caminho.
Mas eu tinha o maior cuidado quando eu estava correndo para não pisar nos buracos, porque a facilidade de você pisar no buraco, você torcer o seu tornozelo e você ter um acidente é muito grande. Na nossa jornada, às vezes não é só os buracos, não são só as fendas, às vezes são as pedras, às vezes são os espinhos, às vezes são as feras que vêm atacar. Veja bem, mas o nosso Deus, Ele é aquele que aplana o quê? Os caminhos. Quem sabe você está aqui nessa noite para ter o seu caminho aplanado pelo Senhor. E as fendas que existem no caminho, irmão, quem sabe você se identifica com isso. Quem sabe é a fenda da angústia, é a fenda das dores, da rejeição, a fenda da ansiedade, a fenda da desesperança, a fenda da ausência de identidade, a fenda da falta de paternidade. Nossa, quantas fendas, quantos buracos no caminho, mas Deus está dizendo assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, força para continuar a jornada, coração alinhado com os princípios e continua a caminhar. É isso. Força e coração. Bem-aventurado. Pastor, cheguei aqui sem força, cansado. Cheguei aqui achando que ia desistir. Cheguei aqui achando que não tinha mais nada para a minha vida. Cheguei aqui desesperançado. Isso é uma fenda no seu caminho. Isso daí é um buraco no seu caminho. É um buraco. E esse daí não foi nem apenas o inimigo. Foram situações, foram pessoas. Quem sabe foi até você mesmo. Quem sabe? Olha aí, mas cuja força, irmão, que você receba, que você seja aí batizado nessa noite com essa unção de força, que você receba essa unção de força nessa noite, e que você possa entender aquilo que eu já falei, alinhar o coração com o coração de Deus, para que Ele mostre aí ajuste aí o seu GPS espiritual, ajuste aí a sua bússola. É um negócio que eu acho muito interessante, a bússola, né? Aí o magnético da bússola funciona sempre apontando para o norte. Sempre apontando para o norte. É por isso que tem a expressão aí, pessoas que estão sem norte, ou seja, sem direção alguma. Sem direção alguma. Hoje, nessa noite, o magnético chama-se Palavra de Deus, que está apontando para o norte, que é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. É Deus mostrando o caminho que você deve percorrer. E as fendas no caminho? Falta de identidade, orfandade, dores. Queridos, isso daí a gente entrega tudo na cruz de Cristo. Isso daí a gente leva tudo primeiro para o altar. O primeiro passo é a gente entregar a Jesus. Tem muitas coisas que vai depender da nossa força, vai depender de uma constância nossa, mas o primeiro passo é você dizer assim: não, eu preciso, é você reconhecer que existem buracos, que existem fendas nesse caminho, que o Senhor pode começar a planar hoje, É interessante que no testemunho da Ari, ela já falou algumas vezes isso, aqui na igreja, que ela disse que teve um determinado ano que até a foto dela mostrava que tinha algumas questões no coração dela que precisavam ser tratadas pelo Senhor. Ela estava conversando sobre isso hoje. Nesse culto de gratidão por mais um ano da vida dela, eu disse para ela: minha filha, eu lembro desse tempo, eu lembro desse ano, eu lembro, tem algumas fotos, tem isso, tem aquilo, a gente conversando. Aí eu disse para ela: mas o melhor de tudo é que hoje, a foto que tirar de você vai mostrar algo totalmente diferente. Vai mostrar algo totalmente diferente. Uma mulher que vive uma nova estação, que vive uma nova fase da vida, no qual os caminhos foram aplanados. Aconteceu também comigo. Aconteceu com tantas pessoas que estão aqui nessa noite. E não é, veja bem, ter caminhos aplanados não é apenas para algumas pessoas, não, está disponível para todos os filhos. Porque caminhos que se não forem aplanados, existe uma grande probabilidade de uma pessoa nesse caminho
não chegar no seu destino. E o que é que nos sustenta, pastor? O que é que vai sustentar a gente nessa jornada? Além de ter o caminho aplanado, além da gente ver aí a bondade de Deus, sabe o que é, irmãos? Sabe o que é que vai sustentar você? É a visão do futuro que está te sustentando. Como assim a visão do futuro? A visão daquilo que Deus já te entregou, só que você ainda não contemplou com as suas mãos físicas, mas é um tempo que vai chegar. O que vai sustentar a mim e a você durante essa jornada, no qual o caminho está sendo aplanado, no qual Deus está te direcionando, sabe qual é? É a visão de um bom futuro. E a base bíblica para isso, Filipenses, se você for rápido, Filipenses capítulo 3, eu vou usar essa palavra aqui, que Paulo está falando sobre a glória futura, mas eu vou trazer para algo natural para a gente nessa noite. Filipenses 3:13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Existe um prêmio lá na frente para aqueles que continuam a jornada, para aqueles que continuam a sua caminhada. Existe um prêmio lá na frente, sabe o que é? É a bênção de Deus. E quantos já contemplam essa bênção aqui pela fé? Em nome de Jesus. É isso. Ah, pastor, aqui ele está falando da eternidade. Sim, a eternidade é onde todos nós não vamos chegar lá. Mas eu posso muito bem trazer para uma conotação natural. Cumprimento de propósito. Olha aí, meu irmão. Nossa! Propósitos se cumprirem. Enxergar além a visão da chegada, a visão da bênção que nos sustenta. Já contemple, em nome de Jesus, o seu coração sarado. Já contemple a sua família transformada. Já contemple aí o seu sonho sendo concretizado. Isso daí vai dar uma energia para você. Vai dar uma energia aí durante a sua jornada, durante a sua corrida. Durante a sua corrida. Ah, irmãos, é tão bom quando a gente está correndo. Pelo menos eu achava isso fantástico. Estava correndo, estava já morrendo. Aí passava assim, pegava um copo d'água e tomava aquela água geladinha. Dava uma refrescância. Teve algumas poucas vezes que eu fui correr um pouquinho além e eu tomei um negócio que é para muito além, é para os caras que treinam 20, 21 quilômetros, tomando um negócio chamado Carbogel. Mas eu quase fico viciado naquele negócio, porque deu uma força na hora, trouxe uma energia. Ah, irmãos, é tão bom quando a gente está no meio da nossa jornada e que a gente recebe aí, né, um choque de energia de Deus na nossa vida, uma ação. E essa ação acontece, está disponível em todos os cultos, está disponível todos os dias. Quando você recebe uma palavra de renovo, tem palavra de renovo para mim, para você todos os dias. Quantas vezes, meu irmão, no decorrer da minha jornada, isso acontece até hoje, aconteceu ontem, sabe o que? A gente recebe uma promessa, a gente recebe uma palavra, aí passa o tempo, a gente está caminhando, o caminho foi aplanado, mas a gente vai perdendo força, aí a promessa é renovada. Aí tem uma palavra que diz assim: eu já disse para você que isso, que aquilo outro, assim, vai acontecer na tua vida. Então espera o tempo, espera isso, espera, porque vai chegar. Meu irmão, coisa boa a gente ouvir essa palavra da parte de Deus. Coisa boa. Esse é o desafio para você nessa noite. É isso que eu trago para você nessa noite. Bem-aventurado o homem o coração, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado, felizes os que de ti recebem forças e decidem percorrer os seus caminhos. Receba a força do Senhor nessa noite, para percorrer o seu caminho. Receba a força do Senhor nessa noite para percorrer a sua jornada. Receba a força do Senhor para percorrer nessa noite o seu amanhã.
Como assim? Hoje você recebe para amanhã, claro, você entendeu o que eu falei. Receba algo de Deus. Está disponível para você. Está disponível para mim. Comece a contemplar aí o prêmio da sua vitória. Você pode tomar posse dessa palavra nessa noite? Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor? Você pode ficar de pé para a gente adorar o Senhor?